Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está no nosso Ponte Teológico. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, dê o like e nosso sininho aí de notificação para você receber as novidades. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, ok? Estamos aí compartilhando conhecimento. Você pode aí fazer os seus comentários com respeito e com carinho. E você que ainda não está nos apoiando, nós temos aí o canal do Apoia-se. Você pode colocar aí no link das descrições e pode estar participando, né? A partir do momento que você começar a nos apoiar com um valor a partir de R$5, você poderá estar participando do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca ideias teológicas, tira dúvidas, perfeito? E após alcançarmos determinado valor que está lá na plataforma, você vai ver, nós vamos estar todos os meses sorteando um livro de teologia de até R$100 aí para os que estão inscritos aí, que estão nos apoiando, perfeito? E a dica de hoje é esta obra aqui, Dr. Thomas Wise, Jesus e o Fim dos Tempos, ok? Uma interpretação de Mateus 24, 25. E o Dr. Thomas Wise é especialista aí em escatologia pré-tribulacionista, ok? Ele é diretor executivo do Centro de Pesquisas Pré-Tribulacionistas e professor de teologia na Liberty University. Ele é mestre em teologia pelo Seminário Teológico de Dallas e PhD pelo Seminário Teológico de Tyndale, editor da Bíblia de Estudo Profética e autor de aproximadamente 30 livros. Thomas Wise é também renomado conferencista. Ele e sua esposa Janice vivem com os 3 filhos na Virgínia, Estados Unidos. Então, diz aqui atrás, esse livro aqui, deixa eu dizer, ele tem 255 páginas, ok? Então, vai dizer o seguinte aqui, ó. Segundo o autor, o discurso do Monte das Oliveiras, proferido por Jesus imediatamente antes de sua crucificação, é a passagem profética isolada mais importante de toda a Bíblia. É relevante porque procedeu dos lábios de Jesus, logo depois que ele foi rejeitado pelo seu povo, e porque proporciona um espaço magistral dos acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos. A obra é uma análise feita com profundidade, riqueza de detalhes das palavras de Jesus, contendo esclarecimentos sobre os fatos, cujo desdobramento já podemos identificar nos dias atuais. Isso nos enche de esperança, ao mesmo tempo que somos exortados a vigiar, porque não sabeis nem o dia, porque não sabeis em que dia ele vem, o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Então, note bem, é um comentário de Mateus, de apenas 2 capítulos de Mateus, em 250 páginas, para comentar apenas 2 capítulos de Mateus, 24 e 25, dando total atenção aqui a essa narrativa do sermão profético de Jesus. Então vamos ver aqui o índice. Você pode depois parar o vídeo para você ler com calma todos os capítulos, né? São muitos, né? Ele vai tratar de vários temas, certo? E temos mais uma parte aqui. Por exemplo, ele vai falar: não se deixe enganar, falsos messias. Capítulo 10, o ódio aos crentes judeus. Capítulo 15, a tribulação, ele vai falar sobre a tribulação em si. Capítulo 17, a abreviação daqueles dias. Capítulo 21 vai abordar aquele trecho, né, cadáveres e abutres. Capítulo 23, por exemplo, o escurecimento do sol. Capítulo 26, o sinal do Filho do Homem. Capítulo 29, o ponto de vista pós-tribulacionista, né? Ele refuta, né? Dr. Thomas Wise, que é um especialista aí em escatologia. O capítulo 3 vai falar sobre o literalismo preterista, que é a visão, uma das correntes, né, escatológicas, que enxerga um literalismo que já se cumpriu, né? Todo o Apocalipse ali já teria se cumprido, preterista, né? Refere-se ao passado, obviamente, né? Por exemplo, aqui, no capítulo 37, por exemplo, ele vai abordar aquela passagem famosa da parábola das 10 virgens. Há muita controvérsia aí nessa interpretação de quem seriam as 10 virgens, é a igreja, é Israel, né? Muito interessante. Deixa eu ler aqui um texto aqui que a gente pode analisar. Ainda não é o fim. Vamos lá, página 45. Ainda não é o fim. Dê um trecho para você ver a maneira como o Dr. Thomas Wise escreve.
continuando o texto aqui, uma vez que guerras e rumores de guerras devem acontecer, a tendência seria de se pensar que, com a deflagração de conflitos, o fim teria chegado, mas esse não é o caso. Na realidade, essa advertência da segunda parte do verso 6 tem sido ignorada, Mateus 24:6, né? Tem sido ignorada durante toda a história da igreja. Em face dos conflitos militares, muitas pessoas com frequência pensaram que a consumação do século tinha chegado. Diante da guerra atual contra o terrorismo na qual os Estados Unidos e Israel estão envolvidos, alguns talvez sejam tentados a pensar que isso é um sinal do fim. Embora eu realmente creia que possamos estar perto do fim da era da igreja, essa não seria a razão. Já demonstrei anteriormente que o versículo 4 ao 31 abrange um período de tempo conhecido como a 70ª semana de Daniel, mais popularmente chamado de o período da tribulação. Nesse caso, Cristo está dizendo a seus discípulos que, ao constatar-se o princípio das dores de parto, isto é, os primeiros juízos dos selos descritos em Apocalipse 6, isso não sinalizaria o fim do período de 7 anos da tribulação. Pelo contrário, indicaria apenas o começo. Muitos outros acontecimentos devem se suceder antes que alguém possa experimentar o que está escrito em Lucas 21:28. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É possível que um ataque iminente dos Estados Unidos contra o Irã provoque uma série de acontecimentos que culminem com o início da tribulação. Seria uma espécie aí de Terceira Guerra Mundial, né? Quero deixar bem claro o seguinte, não estou afirmando que esses acontecimentos atuais vão dar início à tribulação. Apenas disse que é possível. Não temos condição de saber isso. Ainda estamos vivendo a era da igreja que só terminará na ocasião do arrebatamento, antes do começo da tribulação. Portanto, a despeito do que ocorra nos próximos meses, não serão acontecimentos específicos profetizados na Bíblia. As Escrituras não predizem episódios geopolíticos relativos à era da igreja. Olha só que interessante, né? Nações e reinos se levantam. A primeira parte do texto de Mateus 24:7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Notamos de imediato uma diferença no uso que nosso Senhor faz dos termos nação e reino. Trata-se de uma importante distinção, como veremos em breve. Em primeiro lugar, gostaria de analisar o uso da conjunção porquanto. O termo grego gar se refere ao contexto que o antecede ou ao contexto que o sucede. Ao contexto que sucede, uma pergunta. Na sua gramática da língua grega, os autores Dana e Mantei nos informam que a palavra gar pode expressar, número 1, o fundamento ou razão, 2, uma explicação, C, ou uma confirmação com certeza, ou certeza de um assunto, né? Todas as nuances do uso do gar são o que se pode chamar de resultantes por extensão. Isso implicaria que o verso 7 está apresentando uma razão ou é explicativo da afirmação feita anteriormente no versículo 6. Nailey alega que o termo gar liga o versículo ao versículo anterior. Nesse caso, Cristo não está apresentando algo totalmente novo no versículo 7. O significado disso é que as guerras e rumores de guerra do versículo 6 estão acontecendo por causa do versículo 7. Então, o que acontece no versículo 7? A palavra grega traduzida por nação é etnos, significa apenas povo, ou se usada em referência a um grupo nacional, quer dizer nação. Étnico, uma palavra que consta no vocabulário de nossa língua portuguesa, derivou dessa palavra grega. Nesse contexto, o fato de etnos se levantar contra etnos implica, obrigatoriamente, que se trata de uma nação, como o Canadá ou o México. Por outro lado, o vocábulo grego traduzido por reino é basileia. Essa palavra simplesmente significa o território governado por um rei. James Morrison diz o seguinte, traduzido literalmente será sobre nação. Uma nação se levantará na sua ira e descerá sobre outra. Mas qual seria a relação entre nação e reino? No mínimo, os termos nação e reino são sinônimos de entidades nacionais. Entretanto, parece-me que, pelo contexto, que é uma progressão de nação etnos. Então, veja bem, ele trabalhar com grego, né, com a análise grega de outros autores, vai dialogar aí. Tem aqui uma vasta bibliografia. Obviamente, se você me pergunte, é lógico que ele é dispensacionalista, pré-tribulacionista, então você que crê nessa interpretação, até mesmo também para você que não acredita, mas é importante estudar autores renomados, né, que pensam ao contrário da sua crença, digamos, se você é pós-tribulacionista. Tá aí mais uma dica de hoje, Jesus e o fim dos tempos.
uma interpretação de Mateus 24, 25. 250 páginas para comentar apenas 2 capítulos de Mateus. É um comentário numa visão aí, né, pré-tribulacionista, né, dispensacionalista. Muito interessante. Essa aí é a dica de hoje. Deus abençoe e até o próximo vídeo.